o Wallace não só errou, os 2 gols e algumas jogadas de ataque passaram pelo pé dele. Uma coisa que eu notei no Wallace, assim, ele participa, né, ele dá ali a chamada pré-assistência do primeiro gol, mas eu achei que o Wallace ele foi ficando um pouco mais confiante, e aí tem um lance que ele vai puxar a bola, ele não consegue, né, a bola escorrega ali, ele é desarmado. Aí tem o outro lance que ele vai girar, ele gira para o lado errado, ele é desarmado de novo, e ele faz a falta e toma o cartão. Então, assim, eu acho que depois do cartão ele realmente foi muito afetado, como o Jardim citou, algumas pessoas no chat aqui também. E o Matheus Henrique também não fez um grande jogo, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre ele, porque o Wallace, todo mundo já vai criticar, naturalmente. Mas o Mateuzinho é um jogador que não foi legal no amistoso contra o Bragantino. Vocês acham que é realmente uma questão de sistema que está sobrecarregando ou é um momento técnico um pouco abaixo dele? Para mim é mais uma questão de sistema, mas eu não colocaria só sobrecarga. Acho que o Matheus Henrique pode entregar um pouco mais na parte técnica. Em alguns momentos eu percebi no jogo até afobado, né? A própria falta que ele comete é de pura afobação. Ele melhora um pouco no segundo tempo, principalmente quando ele joga mais adiantado, né? Mas é o Matheus Henrique que não foi bem contra o Red Bull Bragantino. Para mim, naquele amistoso, até pior do que o Wallace. E aí, contra o Mirassol, de fato, o Wallace se destacou ainda mais negativamente. Mas fato é que essa dupla ainda não funcionou. Eu tenho alguma expectativa. O Matheus Henrique, com a camisa do Cruzeiro, já mostrou muito futebol. O Wallace ainda não. Eu entendo quem já largou o Wallace. Acho que tem elementos para isso, né? Porque, mais uma vez, tem um treinador respaldando o Wallace e jogo após jogo, a mensagem que ele passa para o torcedor não é legal, mas ainda há margem para ele ser recuperado. Mas tem muitas coisas que me incomodam, né? O Pedro falou sobre essa dificuldade de construção, de movimentos, e assim, me assusta ver que a dupla de volantes do Cruzeiro, o Wallace e Matheus Henrique, não conseguiu, por exemplo, dar um desarme na partida. Que o Wallace não venceu nenhum duelo, o Matheus Henrique venceu muito pouco. O Romero, mesmo amarelado aos 3 minutos do segundo tempo, conseguiu ser muito mais eficaz nesse sentido. Quando você tem uma dupla de volantes que não é capaz de combater, que não é capaz de ter precisão nesse sentido, é óbvio que quem está atrás vai ficar sobrecarregado. E por muitos momentos do segundo tempo, deu para perceber Fabrício Bruno e Gamarra extremamente expostos, né? E eu até acho que o Gamarra, mesmo com o pênalti cometido, acho que ele poderia também ter feito melhor no gol do Mirassol, um cara que fez até uma partida bem ok. O Fabrício ainda melhor porque não teve nenhuma falha capital. Mas por mais que o sistema defensivo do Cruzeiro hoje seja um problema, eu nem coloco tanto, pelo menos em relação ao jogo contra o Mirassol, na conta da dupla de zaga, porque realmente eles se sustentaram da maneira que poderiam, tentando proteger a área, conseguindo rebatidas, mas ficaram muito, mas muito expostos, principalmente no segundo tempo. Então é um problema, sim, que o Leonardo Jardim tem nesse momento, talvez seja um dos maiores problemas que ele tem. E aí, quem sabe, contra a Union, já até pegando um gancho em relação ao jogo de amanhã, ele possa estar, talvez, preenchendo um pouquinho mais esse setor de meio, né? Porque ele já disse que vai ter mudanças. E a gente sabe que o Union na Argentina, por mais que não esteja em uma boa fase, que tenha suas limitações, tende a incomodar um pouquinho mais o Cruzeiro. Então, pensar em um meio mais povoado seria interessante, seria até um bom teste em relação ao jogo contra o Internacional, né, que vai ser o mais difícil do Cruzeiro em 2025 até aqui. Então, para amanhã, eu até penso nesse meio um pouco mais povoado, para quem sabe, finalmente, o Cruzeiro ter um pouquinho mais de consistência defensiva. Normalmente quem controla o meio-campo controla o jogo, né? E, de fato, assim, eu acho que está muito cedo para a gente cravar se é uma questão técnica, se é uma questão de encaixe ou se é um pouco dos dois, mas o fato é que não estão jogando bem, mesmo que em teoria seja uma dupla de volantes assim, de excelência, né? O nível técnico dos dois, o que a gente já acompanhou na carreira, em que pese que o Wallace ainda não tenha mostrado isso no Cruzeiro, mas são dois excelentes jogadores, então é curioso e tem prejudicado o time, sem sombra de dúvidas. Eu até me lembrei um pouco, meninos, do jogo Cruzeiro e Botafogo na primeira rodada do ano passado, em que eu assisti esse jogo com meu marido em casa, e eu lembro da gente conversando que o Botafogo, ele
jogava com 4 atacantes e o meio-campo era meio espaçado, e o Cruzeiro teve uma certa facilidade ali no meio-campo naquele jogo. O Jardim até disputa um pouco na coletiva essa nomenclatura dos atacantes, né? Ele não enxerga bem assim, e de fato não é que o Cruzeiro jogou com 4 atacantes lá na frente, né? Os meninos já trouxeram as intervenções, principalmente do Wanderson, do Caio Jorge aí no jogo, sem bola. Mas eu senti que tem alguma coisa que não tá legal ainda de encaixe, sabe? O Cruzeiro precisa de fato povoar um pouco mais o meio-campo, e aí não depende tanto, às vezes, dos nomes, é mais uma questão de posicionamento mesmo, né, do entendimento desse jogo, inclusive sem bola. Se a gente não controlar o meio-campo, vai ficar muito difícil de controlar o jogo. E acho que, assim, a gente tem que partir do pressuposto que já foi um jogo super difícil contra o Mirassol, e os adversários, principalmente do Campeonato Brasileiro, cada vez mais vão gerar apuros para a gente nesse sentido. Então, a gente está próximo de enfrentar, numa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, um dos 2 times que joga o melhor futebol do país hoje. Então, assim, se a gente não conseguir resolver rápido, vai ficar muito difícil. Eu não larguei a mão do Wallace ainda, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu acho que ninguém desaprende a jogar futebol. Ele veio de uma lesão, não teve pré-temporada, acho que jogou muitas vezes não estando apto ano passado para esse ano, né? Igual eu falei, não é uma questão às vezes física, do jogador não estar apto fisicamente, mas para mim ele está muito claramente sem ritmo porque não teve mesmo uma sequência. Torcer para ele assimilar rápido, eu concordo com vocês, às vezes parece que ele está numa rotação diferente do time, e por isso acaba sendo desarmado, perdendo ali algumas bolas, mas não fez é porque fica muito marcado já, né? Então, quando tem esses erros individuais, e aí você associa com o histórico, e aí você fica lá, o Wallace, mas não vinha fazendo uma partida ruim. E aí, por óbvio, a questão do cartão amarelo atrapalhou muito ele, assim como atrapalhou o Romero também. Então, acho que, independente de quem jogar, e o Jardim já deixou muito claro que não tem muito essa coisa de 11 jogadores titulares, né? Então, independente de quem jogar ali e quem jogar numa linha um pouco mais à frente, esse encaixe de meio campo precisa ser solucionado. Tem tempo ainda, né? Acho que está na média, não está tudo perfeito, mas me preocupa muito, porque é o que a gente fala do momento defensivo, né? Não é os zagueiros e os laterais e o goleiro, é desde o centroavante, é conseguir fazer esse encaixe. E o meio-campo, assim, foi um pouco desesperador nesse jogo contra o Mirassol. Um ponto, assim, só para falar primeiro do Matheus Henrique, também não gostei da atuação dele, acho que ele poderia ter entregado mais, e ele tem qualidade para isso, só que existe também toda essa questão, né, de ter um espaço maior para poder defender. A gente até debateu umas semanas atrás sobre essa questão do Matheus Henrique volante, meia. Isso eu acho que já deveria, é um assunto, pelo menos na minha opinião, que já deveria ter sido encerrado quando o próprio atleta vem para uma entrevista e fala: eu sou meia, eu sou camisa 8, gosto de jogar de segundo volante. Só que o Matheus Henrique, o Caio até apontou isso aqui também, ele é um cara de fechar espaço, ele consegue duelar, mas ele não é aquele meia que tem que correr e preencher um espaço muito grande. Então, quando você joga nessa formação, mesmo que o Cruzeiro não defenda só com os 2, né, o Wanderson, eu até trouxe aqui, defendeu muito mais como um meia pela direita, só que ainda é um espaço muito grande para se percorrer e ter que defender. Acho que isso acaba prejudicando o Matheus Henrique. Acho que também ter muitos jogadores lá na frente, ter poucos atletas mais próximos do Matheus ali, nesse momento da saída de bola, pode ter atrapalhado ele. O Matheus é um cara que gosta muito daquele toca e já se projeta para receber, e quando você tem os seus jogadores mais avançados, não tem tanto movimento ali de talvez de desmarque, de baixar para ter aquela associação mais curta, acaba dificultando o jogo do Matheus Henrique. É um ponto que o Leonardo Jardim também deve corrigir. Eu sigo com a opinião de que esse esquema com os 4 atacantes, ele não vai durar muito tempo. Acho que o teste contra o Mirassol era o último, pensando no nível de enfrentamento que o Cruzeiro terá daqui para frente. E um ponto que a Rafa falou muito do posicionamento, e eu venho batendo nessa tecla, é que eu acho que se ele se dispor a jogar com essas mesmas peças, ele poderia colocar esse time para defender numa espécie de 4-2-3-1. Você reduz o espaço que o Wallace e Matheus Henrique têm para percorrer e defender. Você talvez coloca o Gabigol muito mais numa função de ter que só induzir o zagueiro para qual lado ele vai construir, e aí você tem Dudu, Wanderson e Caio Jorge
se defendendo, ajudando ali a defender numa espécie de linha de 3. Acho que isso pode ajudar muito mais o Cruzeiro, você pode preencher muito mais aquele setor de meio, porque a fala da Rafa, ela é acho que é difícil você falar de verdade universal no futebol, mas ela é quase uma verdade universal. Quem domina o meio-campo domina o jogo. Isso é um ponto bem interessante que o Leonardo Jardim vai precisar de trabalhar. A gente vai encarar um adversário no domingo que tem muita força no setor de meio-campo, que é o Internacional. Então, a gente não pode dar as mesmas brechas que deu para o Mirassol, porque é um adversário muito mais qualificado e que tem ali naquele setor peças com capacidade de desequilibrar o jogo. Então, estou bem curioso para ver o que o Leonardo Jardim vai fazer daqui para frente, mas eu tenho muita confiança, porque ele já fez ajustes de marcação. Se você olha o jogo contra o Red Bull Bragantino e o jogo contra o Mirassol, então eu acho que ele também tem capacidade de fazer isso contra o Internacional, fazer até mesmo contra o União Santa Fé, que já é um jogo amanhã. O prazo para se treinar, o prazo para se recuperar os atletas, ele é bem menor, mas eu acho que tem ali um caminho. O Cruzeiro já colocou uma mostra para o torcedor que tem capacidade, tem mecanismos interessantes para pressionar alto. Acho que agora falta desenvolver um pouquinho mais esse time quando ele precisar de se defender num bloco um pouco mais baixo, porque daí a gente tem um caminho bem interessante até de variação dentro das próximas partidas.